A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos aqueles que foram ouvirem esse vídeo, tá? Começando mais um vídeo aqui. Um abraço para todos que foram ouvir esse vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E vou ler aqui a palavra. Diz assim a palavra: Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu clamor. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego, porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. E em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, e estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre da minha mãe, tu me tiraste do ventre, fizeste-me esperar, estando aos peitos de minha mãe. Sobre ti foi lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como a água que me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas, aliás. A força se secou como um caco e a minha língua grudou no céu da minha boca, me pusesse no pó da morte. Até aqui é um salmo mais grande, né? Aqui o salmista, seu salmo da cruz, Davi falou do próprio Jesus, né? Jesus, ele já quando ele estava nos últimos instantes de morrer, né? E que ele morreu na cruz por nós. E ele clamou a Deus, poucas palavras ele falou lá na cruz, né? E ele falou, né? Falou assim: Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava naquela agonia da morte já, né? Deus meu, por que me abandonaste? Triste hora, né? E às vezes fico pensando que Jesus sofreu calado, foi como uma ovelha para o matadouro. A ovelha não berra. Os que sacrificam a ovelha ou matam ela para comerem, tirar a lã, comerem a carne, é o único animal que não berra, não se mexe, ela morre quietinha. Uma coisa bem, vamos dizer assim,
um segredo, é uma coisa que demonstra lá Jesus na cruz, né? Jesus não abriu a sua boca para falar nada, foi até pregarem tudo. Ele lá morreu, ele falou com o Pai e com um dos ladrões que estavam na cruz, mas ele falou com o Pai, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ele falou, porque ele é Deus, ele sabia que isso teria que acontecer para ele, é o sacrifício vivo por toda a humanidade. E tem muita gente que não dá valor a Jesus, né? Não dá valor ao sacrifício dele. Então, às vezes ele fala assim, eu recebi Jesus, olha, eu aceitei Jesus, que eles falam, receber. E então ele fala, eu tenho Jesus, porque agora, mas na primeira vacilada ele sai fora. Não deu valor pelo que Jesus fez. E de blá 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 ninguém sobe no céu. Ninguém sobe lá só de boca, dizer que confessou Jesus, que confessou aqui e saiu lá do outro lado, já saiu fazendo coisa errada. Então, Jesus não, Jesus é um segredo, igual a ovelha, né? A ovelha é um segredo que tem ali, que ela vai até o matadouro, mas não berra, ela chora, degolam ela, eu já vi isso, e ela chora, mas não abre a boca. Jesus foi até a morte de cruz, chorou lá, e dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E no final ele falou, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E antes ele tinha falado com o ladrão da cruz ainda, né? Então, assim, é um salmo muito dolorido, né? Doído por aquilo que Jesus fez. Mas era necessário, né? Teria que ter acontecido aquilo, ele veio para isso. Mas temos que dar valor àquilo que Jesus fez por nós. Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu clamor. Aqui está falando Davi já, né? Ele citou Jesus, Davi já está falando aqui. Por que te alongas do meu auxílio, de me auxiliar, das palavras do meu clamor? Porque eu clamo a ti e o Senhor se alonga em demoras em me auxiliar e eu clamo ao Senhor, estou clamando e o Senhor não me atende, o Senhor demora a me atender, é o que quis dizer Davi aqui, né? E diz mais, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, o próprio Davi. De noite e não tenho sossego, porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Ele quis dizer, tu és santo, Senhor. Eu clamo de dia, o Senhor não me atende, eu clamo de noite, tu não me ouves. Não tenho sossego, porém tu és santo e habita no meio dos louvores de Israel. E Deus é assim, né? Deus na época ele habitava no meio dos louvores lá em Israel, ele tinha lá o templo em que cultuavam a Deus. E no Santo dos Santos ali estava Deus, né? A presença do Espírito Santo. E então o Davi aqui ele clamou, né? Ele clamou. Primeiro ele citou que que aconteceu com Jesus aqui. E aqui ele já passa a ele falar dele mesmo. Porém tu és santo e habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, disse Davi. Confiaram e tu os livraste? Então,
os pais de Davi ou os antepassados confiaram em Deus, e quando havia a confiança em Deus, Deus livrou eles de muitas coisas, né? De perigo e tantas coisas. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Todos aqueles que confiam em Deus, que clamam a Deus, né? Hoje, sempre foi e será sempre assim, não serão confundidos, não serão confundidos. Mas é preciso clamar e ter confiança em Deus. Pois se clamar por clamar e não ter confiança em Deus, então ele não vai funcionar. É como eu disse, a fé, ela vem por ouvir da palavra, mas a fé, ela é junto com a confiança. Não há confiança sem fé e nem fé sem confiança em Deus. Se a fé tiver fé, ter fé em Deus, mas não confia em Deus, para realizar aquela fé, você concretizar aquela fé, tem que ter a confiança. E se não tiver, não acontece nada. Eu tenho fé. Vai orar para uma pessoa, não cura nem dor de cabeça, porque ele não confia em Deus. Ele diz que tem fé, mas a fé dele é tão pouca que nem confiança em Deus gera. Então, assim, precisa ter fé e confiança em Deus e andar no caminho, né? Em santidade. E diz mais a palavra: mas eu sou verme, sou o verme, disse Davi, e não homem, opróbrio dos homens. Aqui Jesus está falando já, não mais dele, está falando aqui de Jesus. Olha, mas eu sou verme e não homem, por opróbrio dos homens e desprezado do povo. Ele está falando de Jesus já. Ele falou de Jesus, ele já entrou na pessoa dele e já novamente entrou no assunto onde que fala de Jesus, onde ele diz que, mas eu sou verme, não homem. Jesus foi muito diminuído, humilhado, né? Jesus foi um exemplo de humildade para nós. Então eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Quem foi? O que aconteceu com Jesus foi exatamente isso. Ele se tornou um verme, se tornou entre os homens o mais odiado dos homens. E entre o povo, né? Todos os que me veem, aqui já o salmista Davi está falando de Jesus, ó. Todos, fosse como Jesus tivesse falado, todos os que me veem zombam de mim, estendem os seus lábios e meneiam a cabeça, dizendo. Se o povo escarnecia de Jesus, eles zombavam de Jesus, eles falavam com seus lábios, meneavam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor? Ou confiou em Deus? Falando para Jesus, né? Confiou em Deus? Que o livre, disse assim, que o livre. Zombavam de Jesus, né? E zombavam feio, né? Então, se você confiou em Deus, então que o livre. Livre, pois nele tem prazer. Que Jesus tinha prazer no Pai, pois ele veio do Pai. Tem prazer em Deus, que o livre daquela perseguição, daquele opróbrio, daquela perseguição, daquele o que o povo fazia, né? O povo era terrível. O povo, se Jesus voltasse hoje, eu acho que matavam Jesus de novo, ainda pior, né? Eles fazem, o povo, o coração do homem é duro, muito duro. Mas tu és o que me tiraste do ventre da minha mãe,
Fizeste-me esperar estando aos peitos de minha mãe. Ou seja, aqui Jesus, do próprio Deus, tirou ele do ventre da mãe. E o próprio Jesus, ele esperou que Jesus, ao tempo que ele amamentou e depois foi tirado, para a grande, digamos assim, a grande promessa que Deus tinha na vida dele para ser cumprido, que é salvar a humanidade. Ele era como uma criança normal, mas porém 100% homem, 100% Deus. Ele não deixou de ser um ser divino. E ele era onisciente. Ele sabia o que falavam dele e tudo, né? Ele não era onipresente, porque ele tinha a carne e sangue, né? Era carne e sangue, mas ele era onisciente. Ele sabia o que falavam dele lá do outro lado. Ele chegava lá e falava, ele falava em parábolas até, porque na época daí o pessoal ficava meio assim, não podiam fazer nada com ele porque não entendiam direito, mas ele falava em parábolas. Quando a pessoa quer falar em parábolas, é para que muitos não entendam o que ele está falando. Eu tenho visto muitos já. Bom, mas tu és o que me tiraste do ventre da minha mãe, esperando, estando aos peitos da minha mãe. Sobre ti foi lançado desde a madre. És o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Olha, és o meu Deus, o Davi falou. Tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador desde o ventre da minha mãe. Quer dizer, mas no tempo de Davi, ele estava profetizando isso aqui, porque no tempo de Davi Jesus não havia voltado ainda. Então ele já estava profetizando o que ia acontecer com Jesus, como ele falou lá em cima, né? Mas quando foi que Jesus tinha visto essa frase, Deus meu, por que me abandonaste? Davi não existia, Davi ainda foi antes de Jesus. E Jesus falou essa frase na hora da sua morte. Não te alongues de mim, ou seja, não te demores de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Não te demores em me ajudar, porque a angústia está perto de mim e não tem ninguém para me ajudar, disse Davi. E falando do próprio Jesus também, né? Muitos loucos me cercam. Muitos loucos me cercam. Fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e ruge. Como águas me derramei e todos os meus ossos desconjuntaram. Aqui falando do próprio Jesus, né? Jesus se derramou como água quando ele estava indo lá para a morte. Ele estava lá já na cruz. E nenhum dos seus ossos foram quebrados, mas foram desconjuntados, ele quis dizer aqui, né? Os ossos desconjuntaram o meu coração e como cera se derreteu naquela angústia, naquele desespero. Não, Jesus não se desesperou, mas na angústia que Jesus estava vivendo, o coração dele se derreteu. O coração deles, né, se derramou como água em meio às minhas entranhas. Derramei-se. O meu coração é como a cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. O sofrimento de Jesus era muito grande, né? Aí está falando do sofrimento de Jesus. Por isso, gente, nós temos que buscar a salvação em Jesus, valorizar o que Jesus fez por nós. E a gente muitas vezes fica titubeando entre dois pensamentos, cocheando, né, para ter uma decisão,
para se tomar uma decisão correta na presença de Deus e de Jesus, recebendo-o como Salvador e andando corretamente conforme Jesus quer, fazendo a sua vontade e amando a Deus sobre todas as coisas, amando a Jesus sobre todas as coisas. Amém? Acabou meu tempo lá. Mas, gente, é um exemplo que Davi deu para nós aqui, falando do próprio Jesus. Ele falava do próprio Jesus aí, e falava um pouco dele, mas ele trazia no tempo de Jesus, que Jesus não havia vindo ainda, porque foi bem depois de Davi, né, que Jesus veio, né? Mas ele já falava, ele já profetizava. Amém? Soberano Deus eterno, Pai, eu te louvo, te glorifico pela tua santa palavra, papai, que nos dá o fortalecimento, o alimento espiritual para nós, papai. E eu peço a ti, Senhor Deus, visita todas as tribos, línguas e nações da face da terra, curando, salvando, libertando todos os que precisam, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.